Olá, eu sou o Thomas e vou comentar a prova de História desse dia da segunda fase da FUVEST. 6 questões, 2 itens cada uma prova bastante trabalhosa, né? Cobrando um bom domínio do programa de História por parte do aluno, com assuntos ligados à história da América, história contemporânea, teve uma ênfase aí, uma presença importante, história do Brasil República e também a época moderna. Alguns itens foram um pouco mais básicos, apoiados na interpretação do texto, como aquela questão, então, que pedia para o candidato explicar como é que se dava o comércio aí, envolvendo Inglaterra, Índia e China, em torno do negócio do ópio, né? Então, buscar uma paráfrase, né, com as suas palavras, descrever, então, a situação que está presente no texto. Alguns itens foram mais exigentes. A questão, por exemplo, sobre os povos pré-colombianos, né? Na letra B, pediu conhecimento sobre a organização política, né, de astecas, de incas, perspectiva comparada, isso é cada vez mais presente nos grandes vestibulares, inclusive para momentos diferentes da história. Numa parte, por exemplo, de História do Brasil, o aluno teve que falar de migrações no século XIX e depois de migrações que ocorreram no território brasileiro na segunda metade do século XX. Então, tem que ter uma habilidade muito grande para comparar contextos, né, relacionar características econômicas do país com esses movimentos. Nós também tivemos referências à imagem, gráficos, tabelas, que então, como costuma acontecer num grande vestibular, servem aí de material de apoio para o aluno, para o candidato se organizar na sua resposta. Tivemos um número razoável de questões de complexidade mais básica, né? Mas a prova, de uma maneira geral, foi bastante exigente, porque também o aluno precisava mostrar muita atenção ao interpretar os textos, ao estabelecer relações do contexto e do domínio de conteúdo com esses textos e com as imagens. Existe aí também o tema da história da Revolução na Rússia, né, em 1917 e seus desdobramentos, propondo aí uma reflexão sobre a política assim, cultural desse país quando vai se formando esse governo bolchevique ou soviético, né? Então, o aluno não precisa entrar em assuntos tão específicos, mas mostrar, né, a preocupação do governo com a propaganda, né? Propaganda ideológica, propaganda política no universo da cultura, do cinema, da literatura e assim por diante. Nesse campo, né, falando em literatura, vale lembrar que também tivemos um item remetendo à leitura obrigatória, que é Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então isso também tem aparecido nas provas de história dos grandes vestibulares, um maior diálogo com as obras indicadas como leitura obrigatória. Então espero que você tenha se saído bem na prova, estamos torcendo pelo seu sucesso, um grande abraço e até a próxima.